Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha nas partes mais importantes. Eu queria ela aqui e ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Olá, boa tarde, meio-dia e 1 minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 31 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que milhares de candidatos realizaram neste domingo e na manhã de hoje as provas do vestibular UESB 2024. Este é um dos destaques de hoje do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Festival de Ginástica promove a prática de atividades lúdicas e criativas entre estudantes da Rede Estadual de Ensino de Vitória da Conquista. O festival conta com a participação de cerca de 70 estudantes de duas escolas estaduais aqui de Vitória da Conquista, o Colégio Estadual Abdias Menezes e o Colégio Estadual Camila de Jesus Lima, além da participação de 36 estudantes do curso de Educação Física da UESB de Jequié, que também atuaram como monitores das oficinas de ginástica. Veja ainda a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag ON1. Hoje é segunda-feira, 4 de dezembro. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Teve início neste domingo o vestibular UESB 2024. No primeiro dia de provas realizadas em Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, os candidatos tiveram que responder questões de língua portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira, matemática e também redação. Confira na matéria de Thaís Patês. Um sonho compartilhado: ingressar no ensino superior. Esses estudantes vieram de Poções para a Conquista para fazer o vestibular UESB 2024 e concorrem a uma vaga no curso de Psicologia. Com eles também vieram outros 40 estudantes da mesma região. Eles estavam ansiosos, mas confiantes, pois se prepararam o ano todo, com o apoio do cursinho pré-vestibular da UESB, o UPT, Universidade para Todos. Eu fiz o cursinho da UPT, né? Durante 6 meses. A gente teve diversos professores, a gente teve alguns aulões que ocorreram aqui na própria UESB, né? Durante o cursinho. A gente teve as visitas de alguns professores que foram ajudar a gente, até os professores da nossa própria cidade também, que ajudaram bastante a gente aqui. E o meu processo de preparação foi assim. A UESB é uma das universidades mais concorridas e uma das melhores universidades do país, na minha opinião. E, assim, sem falar na estrutura, que é muito boa, assim, e fica próxima à minha cidade, que eu sou de Poções. Então, assim, tudo
me traz para cá. Neste primeiro dia, os candidatos responderam a questões de língua portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira, matemática e redação, que trouxe o tema Alimentação Saudável no Brasil, caminhos, possibilidades e reflexos. E segundo a comissão permanente do vestibular, foi registrada uma abstenção de 15% em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, totalizando 1.826 ausentes. Nesta edição, o vestibular teve 12.160 inscritos, com aumento de 3.300 candidatos, o que representa 38,18% a mais de inscritos, em comparação com o ano passado. Os candidatos concorrem a 992 vagas, disponíveis nos 47 cursos de graduação, nos 3 campi da UESB. Uma grande estrutura foi montada para receber os candidatos, com a participação de quase 1.000 profissionais. A aplicação das provas foi feita em 27 locais, nas 3 cidades. Para a segurança do processo, imagens nas salas não foram permitidas. Quando a gente faz um processo vestibular, a preocupação é que o processo corra de forma tranquila, porque são milhares de pessoas concorrendo a vagas em instituições públicas. Então, a nossa primeira preocupação é procurar fazer com que essas milhares de pessoas tenham um tratamento correto, um tratamento digno, que todos tenham condições iguais de realizar a prova, de que não haja insegurança e injustiças nesse processo. Então, o balanço que a gente tem inicialmente é um balanço positivo pela ausência de intercorrências. Então, até o momento, a gente não tem um relato de nenhuma intercorrência, de nada que tenha afetado, né, o andamento normal de um processo que é público, que envolve uma disputa pública por vagas em universidades públicas que, infelizmente, ainda são limitadas, né? A universidade não tem condições de atender todas as pessoas que demandam ensino superior, que demandam ensino superior público no Brasil. Então, a nossa obrigação, num processo como esse, é assegurar, né? A gente está oferecendo hoje quase 1.000 vagas, 992 vagas. Então, nós temos mais de 12 pessoas para cada vaga, né? São mais de 12.000 inscritos. Então, é assegurar que essas 12.000 pessoas tenham um tratamento digno, sejam tratados como cidadãos e como cidadãs que têm todo o direito de, em igualdade de condições, pleitear uma vaga na universidade pública. O vestibular UESB conta com candidatos de vários cantos do país. Além da Bahia, tem gente de Brasília, Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais. Seu Marcos e a esposa vieram da cidade mineira Santo Antônio do Jacinto para acompanhar a filha, Mércia, que está tentando uma vaga em medicina pela segunda vez. As expectativas são muitas, né? É um sonho dela, um sonho nosso também. Ela se preparou, fez cursinho, né? Nesse ano aí, fez o Enem, né? Tá esperando resultado e veio prestar esse vestibular aqui, que é um vestibular muito bacana, né? A gente espera muito que dê certo, né? Um sonho dela, um sonho nosso. Esperamos muito assim que dê certo. É uma instituição próxima da minha cidade e a educação na Bahia, para a gente, é um grande pilar, porque é muito bem reconhecida, assim. A UESB em si é muito bem falada em todos os lugares, é uma instituição com reconhecimento e um prestígio muito grande. Então, é isso, eu acho. Espero estudar aqui ano que vem. Gisele também veio de longe para apoiar o sonho da filha, Júlia, que também tenta uma vaga para o curso de medicina. A família percorreu mais de 200 quilômetros de Ilhéus à Conquista. É importante, né? Nós como pais, né? Estamos assim apoiando nossos filhos, né? Nesse momento de nervosismo, né? E isso é importante, passar essa tranquilidade para eles. Eu, como sou evangélica, já orei bastante. E até no momento que ela estava lá fazendo a prova, eu estava orando. Eu falei, meu Deus, ajuda ela, ajuda todos os outros também estão fazendo, não só pela minha filha, eu oro por todos os jovens, né? Que tem um sonho, né? Seja qual for o sonho. E é importante isso, entendeu? Eu achei uma prova complexa, mas também percebi uma melhora dentro das opções que já fiz, né? Já fiz 2 vezes e eu percebi que eu gostei mais da prova desse ano do que dos outros. Então, não sei se é porque eu me preparei mais também, mas eu gostei bastante da prova, achei que está bem contextualizada e abordou realmente vários assuntos que a gente vem estudando.
E ainda falando sobre esse primeiro dia de provas do vestibular UESB 2024, que trouxe como proposta de redação os caminhos e possibilidades para uma alimentação saudável no Brasil, vamos ao vivo com o repórter Luiz Salviato, que já está com a nossa convidada e traz mais detalhes sobre esse tema apresentado para os candidatos. Olá, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que estão assistindo a TV UESB, a UESB Notícias, nessa segunda-feira. Pois é, né? Segunda-feira de vestibular em Vitória da Conquista, em Itapetinga e em Jequié. E o tema da redação, como você acabou de falar, Mário, é alimentação saudável no Brasil. Será que as pessoas estavam esperando por essa? Vou conversar aqui com dois candidatos que acabaram de sair da prova, a Cauane e o William. A Cauane veio lá de Brumado, né? Brumado. Eu gostei muito do tema da redação. Achei um tema muito atual e que pode abranger várias coisas pra gente falar. Várias linhas ali, né? Isso, é importante pra gente hoje em dia. Tá satisfeita então? Tá confiante? Estou muito confiante sobre o tema da redação. Vamos ver se o Willy também saiu confiante da prova. E aí, o que é que você achou da redação? Eu achei a redação um tema bastante importante ser falado. Não esperava esse tema, realmente não esperava, achava que ia cair outra coisa. Mas foi um tema que eu realmente achei bem importante se falar, conseguir pegar várias perspectivas sobre o tema para colocar na redação. Achei um tema bastante bom. Ó, que legal, hein? Quer dizer, o tema surpreendeu, mas eles acham que mandaram bem. Ó, boa sorte para vocês. A gente tá torcendo junto. Agora eu vou chamar a professora Nana. Vem cá, professora. A professora Nana é professora de redação da UPT, da Universidade para Todos. E aí eu queria saber, esse tema aí, professora, a alimentação estava no radar? Então, nós enquanto professores estávamos apostando, né, sempre que são temas atuais, e a gente trabalhou questões como insegurança alimentar, questões como agronegócio, que estão diretamente ligadas com a questão da alimentação saudável. Então, nós enquanto professores ficamos felizes com o tema da redação e acho que os alunos também, porque como disse o vestibulando, ele é passível de várias abordagens. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque, por exemplo, aqui, olha, o professor Ronaldo Vasconcelos é professor aqui da UESB, professor do curso de zootecnia. Ele falou, por exemplo, que a gente poderia seguir ali duas abordagens. Uma delas, a desvalorização da pequena propriedade. A outra, o processo de industrialização de alimentos. São duas entre muitas abordagens, né, professora? Você estava me falando algumas outras ali agora há pouco. Sim, é importante quando a gente vai construir uma argumentação, a gente tentar fugir, né, desse consenso social. Então, essa questão do agronegócio é muito importante porque a gente tem uma ideia de que a gente consome os alimentos das grandes indústrias, mas 90% do nosso consumo vem de pequenas famílias, né, agricultura familiar. Então, essas questões do agronegócio, elas servem para a gente argumentar contra justamente essa lógica. E a questão dos alimentos ultraprocessados, que faz parte total da nossa dieta hoje, né, da dieta do brasileiro e principalmente do trabalhador que vive aquela rotina de trabalho cansativa e não tem tempo de produzir e de fazer alimentos ali que acabam gerando mais tempo, né? Quando a gente vai pensar numa perspectiva da população periférica, né, é muito mais fácil para uma mãe pegar ali um alimento ultraprocessado, um salgadinho que é 50 centavos e botar na lancheira do filho, do que ela conseguir, com o pouco tempo que ela tem, fazer um sanduíche natural, cortar frutas e deixar essa alimentação também apetitosa para a criança, porque a gente sabe que a criança, ela também está dentro, né, dessa lógica do capital que vende esses alimentos ultraprocessados. E dentro disso a gente podia trabalhar também as questões do MST, né, que vem tentando trazer há muito tempo, com a construção de uma reforma agrária, o uso e o consumo de alimentos saudáveis. A gente pode pensar as questões também da indústria farmacêutica com a indústria alimentar, né, que elas trabalham conjuntas. Então hoje a gente consome alimentos que nos deixam doentes, né, e que acabam aumentando o consumo dessa indústria farmacêutica. E também uma argumentação importante da gente pensar, que se liga com as questões de saúde mental, que foi tema de outras redações, são as questões dos transtornos alimentares, né, com o consumo desses alimentos ultraprocessados para poder entrar nessa estética, né, nesse corpo padrão. Então a pressão estética, ela está muito ligada também a esse transtorno alimentar, onde as pessoas estão substituindo uma alimentação saudável, né, uma alimentação que vem ali da terra, por alimentos
ultraprocessados, alimentos que são baixos nutritivos. E quando a gente volta, né, para a questão do recorte racial, que é muito importante, porque a gente vive num país que é o país mais negro fora de África e que tem doenças que são específicas, né, desse processo de escravização, a gente pensar que, por exemplo, as periferias estão sofrendo um fenômeno que se chama nutricídio, que é o homicídio através da nutrição, porque nas periferias elas não têm acesso a um alimento de alta nutrição, né, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, e eles acabam consumindo esses alimentos que são cheios de agrotóxicos. Muitas vezes um alimento mais barato, mais cheio de sódio, cheio de gordura trans. Sim, justamente. Então são argumentações que a gente consegue fugir do senso comum e construir uma argumentação sólida ali para defender o nosso ponto de vista na redação. Professor, agora diante de tantas possibilidades, às vezes fica fácil fugir do tema, né? Sim. E aí, como é que tem que fazer? Nós que somos professores, a gente se preocupa muito com o tangenciamento do tema, né? Que é justamente fugir do tema ou só se basear no na argumentação do senso comum. Então é importante que o estudante ele leia as instruções da prova e que ele se atente aos textos motivadores, porque os textos motivadores eles vão estar norteando, né, a gente ali a poder não fugir do tema e também fugir desse senso comum. É a dica mais pertinente que a gente consegue dar. Falando nisso, foram 3 textos motivadores, né, que foram oferecidos na prova deste domingo. Como você avalia esses textos? Eles realmente ajudavam a dar um norte para o candidato? Sim, ajudaram muito. Assim como o tema da redação do Enem, que foi o trabalho do cuidado, e aí os estudantes ficaram meio perdidos, e os textos motivadores trouxeram, né, o entendimento que o trabalho do cuidado é aquele trabalho não só doméstico, mas o trabalho de cuidado com a família, com os enfermos. Os textos motivadores do vestibular da UESB mostraram que a gente estava falando ali realmente dos desafios e possibilidades. Então, quando a gente está numa aula de redação, a gente indica que os alunos circulem essas palavras para que elas se repitam no texto, para que essa argumentação ela seja construída de uma forma realmente eficaz e que a banca leia e entenda que a gente tanto está por dentro desse tema, né, quanto a gente tem capacidade de argumentação. Tão importante quanto não fugir do tema, professor, é ter foco também, né? Porque senão você vê, até a pessoa que se prepara, está muito bem informada, ela acaba querendo tirar para vários lugares ali. A gente tem que lembrar que a redação tem um limite ali, né? Não pode... Sim, a redação ela é até 30 linhas, né? E quando a gente vai pensar numa estrutura básica de texto, a gente sabe que não pode ser levantado muitos argumentos, porque não vai dar tempo, né? Não vai ter espaço para a gente construir. Então, selecionar ali 2, 3 argumentos é o suficiente para a gente convencer a banca na defesa do nosso ponto de vista. Até mesmo num tema que é tão rico, né? Tão cheio de possibilidades, como você falou, fica muito fácil da gente querer falar muito. Sim. E acabar se enrolando, né? Sim. Com certeza. Então é importante focar, né, em poucos argumentos e tentar defender eles de forma sólida. Então outra questão muito importante é o repertório sociocultural, né, porque o repertório sociocultural é ali uma citação, né, uma alusão a um momento histórico, alguma pesquisa que a gente recorre para poder reafirmar o nosso argumento e mostrar para a banca que a gente está realmente ali com um argumento sólido. Professora Nana, muito obrigado pela participação aqui no ESB Notícias. Volto contigo, Mário. Obrigado, Luiz. Boa tarde, bom trabalho para você. O ESB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o vestibular da UESB e você confere como foi o segundo dia de provas aqui em Vitória da Conquista. Ainda na edição de hoje, um festival de ginástica que reuniu dezenas de estudantes da rede estadual de ensino com um objetivo bem legal: estimular a vivência lúdica e a movimentação do corpo. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. O clima de Natal já chegou no seu canal 4.1. É tempo de recomeçar. Boas festas! Você, profissional da área de saúde ou educação, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, Disque 100. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade.
Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental e, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão social. Detran, Governo do Estado. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Agora, meio-dia e 21 minutos, estamos de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no ESB Notícias, primeira edição. Na manhã desta segunda-feira, os candidatos aos 47 cursos de graduação da UESB tiveram que realizar mais uma etapa do processo seletivo. Neste segundo dia de provas, foram cobradas questões de ciências humanas e ciências da natureza. A matéria é de Gabriel Pires. Histórias diferentes, mas que se cruzam em um mesmo lugar. O vestibular UESB 2024. Nesse segundo dia de provas, a expectativa era grande nas primeiras horas da manhã. Ninguém queria deixar passar a oportunidade de ingressar no ensino superior. Karine veio de Caturama, a quase 300 quilômetros de Vitória da Conquista, e busca uma vaga no curso de Ciências da Computação. Aqui é uma faculdade assim que tem bastantes oportunidades. É um lugar muito bom para morar, dependendo tipo assim do local e essas coisas. E aqui tem mais facilidade para eu vir também. É um lugar mais prático. Durante o segundo dia, os estudantes tiveram 4 horas para responder questões de ciências humanas e ciências da natureza. Antes de começar as provas, uma última concentração, uma última preparação. Tailana está tentando uma vaga para o curso de Direito. Eu me preparei estudando para poder chegar até aqui e dar o meu melhor na prova para poder conseguir passar. A UESB está oferecendo 992 vagas em 47 cursos de graduação nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Metade das vagas são destinadas para ampla concorrência e a outra metade para a reserva de vagas. Dos 12.160 candidatos que se inscreveram para o vestibular UESB 2024, 5.585 optaram pela reserva de vagas destinada para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas. Nesta categoria, a universidade reserva 70% das vagas para candidatos que se autodeclararam negros e 30% para os demais. Não é uma questão de concessão, de favor, de dádiva, não é isso. É missão constitucional, é missão institucional, é direito das pessoas. As pessoas que vêm de famílias, de situação vulnerável, econômica, socialmente, pessoas que vêm de comunidades discriminadas, que fazem parte de conjuntos marginalizados, elas têm o direito de pleitear o ingresso na universidade e de pleitear a permanência. Então, todas as instituições universitárias elas têm a obrigação de desenvolver um conjunto de ações de permanência estudantil. Keis está concorrendo nessa modalidade. Moradora de Belo Campo e mãe de 2 filhos, ela se preparou para as provas pelo programa Universidade para Todos. E aos 25 anos, está prestando seu primeiro vestibular para uma vaga no curso de agronomia. Eu acho muito importante e é uma coisa ampla, assim, que o pessoal vem dando oportunidade, a gente tem o acesso, é uma coisa assim que é de acesso a todos, a gente está ali, consegue, então
Então, é de grande importância. Estou aí tentando, Deus abençoe que vai dar certo, né? Estudei, preparei e que a gente possa fazer uma boa prova, não só eu, como os outros candidatos também. Quem também está fazendo o primeiro vestibular é Juscelia. Ela busca uma vaga no curso de Ciências da Computação. Ao se inscrever, contou com o apoio da amiga Amanda, que também se inscreveu para o vestibular. Surgiu essa oportunidade agora, né? E aí eu vi uma possibilidade de poder estar abraçando e é isso que me trouxe aqui. As dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e levam a gente a tentar fazer o melhor pelos outros. E conhecendo a história de Juscelia, que é uma pessoa muito guerreira, que não teve a oportunidade e hoje está tendo a oportunidade como uma forma de incentivo, tanto do estudo no período pré-vestibular, quanto também um possível estudo durante a graduação, eu me dispus a encarar esse vestibular junto com ela. É um desafio, a gente sabe, não é fácil, mas a gente tem que acreditar, sempre estar buscando os sonhos da gente e correndo atrás. E para fazer uma avaliação dessa edição do Vestibular UESB, vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês. Ela conversa agora com o pró-reitor de graduação da universidade e traz mais informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Mário. Boa tarde para você e para todos que acompanham o UESB Notícias. Mário, o Vestibular UESB 2024 chegou ao fim. O segundo dia de provas acabou de terminar, inclusive, né? Os candidatos acabaram de realizar as provas por volta das 12h10. E agora a gente conversa com o pró-reitor de graduação da UESB, professor Reginaldo Pereira, para fazer uma avaliação desses 2 dias de vestibular. Olá, professor. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias. Professor, mais de 10 mil candidatos realizaram as provas nesses 2 dias. Qual a avaliação que vocês fazem dessa edição? Boa tarde a todos os telespectadores. É uma grande satisfação da nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estar concluindo mais um importante desafio, que é a organização do processo seletivo vestibular da UESB 2024, porque se constitui uma etapa importante para o ingresso de estudantes na nossa instituição. E é um vestibular que exige diversas etapas, desde o processo licitatório de seleção da empresa, essa empresa que organiza as provas, conduz toda a parte de logística, aplicação e entrega de resultados. Paralelo a isso também, nós temos todo um trabalho de seleção de filmes, seleção de livros, treinamento de equipe de pessoal, são quase 1.000 profissionais envolvidos em toda a logística do vestibular. E uma grande satisfação nossa também que batemos o recorde aí de inscritos, foram 12.160 candidatos inscritos e que nos deixa muito satisfeito, com poucas ocorrências durante todo o processo seletivo, tanto no campus de Tapetinga e Jiquié quanto aqui em Vitória da Conquista. É isso, a gente teve aí, pessoal, um recorde de inscritos esse ano e também uma taxa de abstenção menor que no ano passado, não é, professor? Exatamente, nós tivemos apenas 15,8%, um pouco mais de 1.900 candidatos, dos mais de 12.000, Então também a nossa menor abstenção no processo seletivo. E a gente agora está naquela segunda fase agora que os candidatos começam a ficar curiosos com o gabarito, com a entrega dos resultados, e são as próximas etapas nossas. E agora a gente quer saber, professor, quando que esses gabaritos preliminares vão ser divulgados? A partir de amanhã, cada candidato pode acessar o site do IDECAP, que é a empresa responsável pelo certame, e no site ele vai ter acesso ao seu gabarito individual. Então, portanto, fiquem atentos e atentas. Então, amanhã, e o resultado nós estamos prevendo aí antes do Natal, até o dia 19, no máximo dia 22 de dezembro, e vai ser um presente de Natal e Ano Novo aí para todos esses candidatos que aguardam com muita expectativa a possibilidade de ingressar em nossa instituição. A expectativa é pelo resultado e também pelo período de matrícula, não é, professor? Já tem previsão aí de quando poderá ser? Nossas matrículas devem ocorrer ali por volta do final do mês de fevereiro, início de março, e as aulas estão programadas para a primeira quinzena de março. Então, quem fez as provas para cursos com entrada no primeiro período letivo, então a partir de março de 2024 já estarão ingressando em nossa instituição.
E também, né, o vestibular UESB conta aí com um sistema de reserva de vagas, além da ampla concorrência. O senhor pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse processo? A UESB completou 15 anos de sua política de ações afirmativas, né? Então, no mês de setembro, o nosso Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, fez uma avaliação da nossa política de ações afirmativas, né? Fez uma atualização dessa política, uma grande novidade, né, que para todos já sabem, todas, que a UESB possui duas formas de ingresso, né, 50% das vagas para o vestibular, 50% do SISU, e dessas vagas também nós temos as vagas adicionais, né? Então nós temos uma vaga para pessoa indígena, uma vaga para quilombola, uma vaga para pessoa com deficiência. E a grande novidade foi uma vaga para pessoas trans, né? Pessoas travestis e transexuais, as quais nós faremos um processo seletivo de acesso e inclusão específico para essas pessoas. Uma outra novidade foi a isenção de taxa de inscrição para candidatos e estudantes oriundos de escolas públicas, né, que concluíram o ensino médio todo em escola pública e os anos finais também do ensino fundamental em escola pública. Isso reafirma aí o nosso papel também com a política de reserva de vaga no que diz respeito a 50% dessas vagas, né, para estudantes oriundos de escolas públicas e também para aqueles que se autodeclaram pretos e pardos, o que demonstra o nosso compromisso, né, com a ação afirmativa e também com a inclusão de pessoas, né, com deficiência, indígenas, quilombolas, trans, travestis e transexuais. Para quem não conseguiu participar dessa edição do vestibular, a UESB também conta com outras formas de ingresso, não é isso, professor Reginaldo? Exatamente. Recentemente, né, nós tivemos aí o processo seletivo do Enem, né, concluído aí no mês de novembro, e a partir de fevereiro, assim que o SISU, né, o INEP e MEC divulgar o calendário do SISU, a UESB também estará disponibilizando as suas outras 1.000 vagas para o SISU. Então, a gente pede aos candidatos e candidatas que fiquem atentos, né, em breve. Bom, nós perdemos aí o sinal com Thaís Patez, ela conversava com o professor Reginaldo, ele que é pró-reitor de graduação da UESB, falando sobre essa seleção do vestibular UESB 2024, fazendo balanço sobre esses dias de processo seletivo. Bom, nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Segunda-feira de sol com muitas nuvens. Não chove em Vitória da Conquista. A menor temperatura é de 17 graus e a maior de 34 graus. Para terça-feira, sol com muitas nuvens. Não chove. A temperatura oscila entre a mínima de 19 graus e máxima de 34 graus. Na quarta-feira, sol com muitas nuvens. Não chove. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima de 32 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Em Tremedal, sol com muitas nuvens. Não chove. As temperaturas variam entre 21 e 38 graus. Sol com algumas nuvens em Boa Nova. Não chove. Mínima de 20 graus e máxima podendo chegar a 36 graus. Em Cordeiros, sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas oscilam entre 15 e 33 graus. Agora, meio-dia e 33 minutos, o UESB Notícias vai para mais um intervalo. No próximo bloco, você vai ver que dezenas de estudantes da Rede Estadual de Ensino de Vitória da Conquista participaram de um festival de ginástica, com a proposta de ressignificar a prática da ginástica nas aulas de educação física. A gente volta já. Inventaram que eu estava vendendo água durante o temporal a R$ 93. Isso é uma mentira. Quando cheguei para abrir o meu mercadinho, já deparei com a multidão querendo o meu linchamento. Fiquei muito triste. Um negócio que eu criei com todo o sacrifício. Deixei de acompanhar os meus filhos. Tá difícil manter o meu negócio depois disso. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema.
Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem, vou chamar todo mundo pro meu aniversário, menos ele. Eu é que pareço uma princesa, não ela. Um dia ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nascer racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente? Uma campanha Defensoria Pública da Bahia. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Um método diferente de ensinar que prioriza as individualidades de cada criança e de sua faixa etária. Eu estou falando da pedagogia Waldorf, proposta que é reconhecida pelo Ministério da Educação e que já é aplicada em diversas escolas brasileiras. Uma proposta de ensino que surgiu com um questionamento. A pedagogia Waldorf surgiu em 1919, lá na Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas se perguntavam, poxa, o que a gente precisa fazer para que não haja mais guerras? E essa primeira escola surge dentro de uma fábrica para os filhos dos funcionários, então ela traz um cunho social desde o início. E desde aquele tempo o foco foi o que acontece de fato no desenvolvimento das crianças. Então, a gente precisa entender, o professor Waldorf faz uma formação além da pedagogia tradicional, ele tem uma formação em pedagogia Waldorf que dura mais 4 anos, e é ali que a gente estuda tudo. Todo o desenvolvimento da criança ano a ano para conseguir chegar diante delas numa turma e entender as individualidades de cada uma. Escolas com essa pedagogia estimulam as crianças a brincarem livremente. O contato com a natureza, com as artes e com atividades manuais faz parte da rotina deles e os ajuda a descobrirem os seus próprios talentos e potencialidades. Nesse método, são priorizadas as individualidades de cada criança e da sua faixa etária, com a autonomia de sentir, pensar e querer. A proposta também incentiva a construção de uma base emocional sólida. Segundo Ana Flávia, é comum as pedagogias tradicionais focarem apenas no conteúdo e no intelecto, o que pode resultar em crianças e jovens sem habilidades sociais e emocionais. Temos o maternal e o jardim com uma rotina muito próxima a uma casa. Você chega aqui, você sente que você está numa casa, você não está numa escola com carteiras e mesas. E a gente quer que as crianças, nesse primeiro setênio de vida, nesses primeiros 7 anos, elas desenvolvam o fazer. É pelo brincar, é pela experiência e a vivência cotidiana que as crianças vão aprendendo. Então, eles fazem pão, eles pintam aquarela, eles desenham, eles fazem a caminhada que eles já fizeram hoje. Eles têm o dia do brilho, que é o dia de faxinar e limpar. Mas tudo isso tem um contexto, que é ensinar a vivenciar processos. Eu começo algo e eu termino. Então, o pão eu vou misturando tudo, é química e matemática, que a gente pesa, mas também eu tenho um processo. Eu faço, deixo crescer, eu vou assar e no dia seguinte eu vou comer. Então, aqui sempre a gente está olhando para esses processos. Reconhecida pelo MEC e recomendada pela Unesco, a metodologia já conta com 97 escolas pelo Brasil, segundo a Federação Brasileira das Escolas Waldorf. Em Vitória da Conquista, a escola que utiliza esse método foi criada em 2019 e hoje conta com 28 alunos no maternal e jardim de infância. A escola possui uma associação mantenedora sem fins lucrativos, em que pais e responsáveis contribuem com a gestão e manutenção do espaço. Evelyn faz parte da associação e é mãe de 2 alunas. Quando a Catarina nasceu, eu comecei a pesquisar sobre várias pedagogias, várias possibilidades, né? E quando a gente se mudou para Conquista, ainda na pandemia, eu fui visitar algumas escolas
E o que me agradou aqui é por ser um ambiente claro, não tem esse emparedamento infantil que me preocupava muito em escolas fechadas. Então é uma sala clara, é um espaço com muito ar livre, não é tudo de plástico, tem muitos produtos naturais, sabe? Então as crianças brincam na terra, elas montam blocos, elas pintam aquarela. Então é uma escola que valoriza a alimentação natural. Então tudo isso foi me encantando, porque combina com os valores que eu tenho para minhas filhas. Nessa pedagogia, a arte tem um papel fundamental. No currículo Waldorf como um todo, a arte ela entra permeando, fazendo, né, uma costura com todo o componente curricular das matérias que a gente conhece, né, das letras, a matemática, ciências, enfim. E aqui comigo eu faço esse trabalho de complementação artística, né? Um trabalho de tricô para as crianças de primeiro ano, tricô com dedos, depois esse tricô cresce, a gente vai trabalhar com as agulhas, um trabalho de trama, de motricidade fina. A gente trabalha a aquarela molhada, que é um outro caminho, né, que a gente tem a água fazendo essa condução com as cores. A gente trabalha a criação de ambientes, as cores como grandes personalidades, com qualidades. E as crianças vão vivenciando, por meio das várias propostas artísticas, tudo que eu trago, para que elas experimentem um caminho também de criação interior, um caminho de desenvolvimento do seu gesto próprio, um caminho, né, de expressão. E claro que não existe arte sem o artista. A Aurora está na escola desde os 4 anos. Hoje ela tem 7 e as aquarelas são seu xodó. Me fala aí um pouquinho sobre essa aquarela aí que você gosta. Aqui a gente começou com a semente, depois foi puxando aqui as raízes delas, depois foi subindo, fez as folhas, depois fez os ramos. E a bolinha que você fez ali também? A bola? Aqui. A bola é essa? Essa. Eu fiz uma árvore, aqui dá pra ver o tronco crescendo. E aqui são as folhas no topo da bolinha. Aqui eu fiz umas paisagens atrás dela, pra ela ficar bem colorida. Cerca de 70 estudantes da Rede Estadual de Ensino de Vitória da Conquista participaram de um festival de ginástica em parceria com o curso de licenciatura em Educação Física da UESB de Jequié. O objetivo é promover vivências lúdicas e ressignificar a prática da ginástica nas escolas. Confira. Movimento, corpo, arte, dança. A ginástica possibilita o encontro com todos esses elementos. Uma iniciativa de escolas estaduais, em parceria com o curso de Educação Física da UESB, resgatou a prática dessa modalidade nas escolas. E o engajamento dos alunos foi tão positivo que resultou no festival Um Corpo, Mil Formas. O festival conta com a participação de cerca de 70 estudantes de 2 escolas estaduais aqui de Vitória da Conquista. O Colégio Estadual Abdias Menezes e o Colégio Estadual Camila de Jesus Lima. Além da participação de 36 estudantes do curso de Educação Física da UESB de Jequié, que também atuaram como monitores das oficinas de ginástica. Esse festival é um momento de culminância de um projeto maior, que se inicia na escola, no dia a dia das aulas de Educação Física, e que tem o objetivo de ressignificar a prática da ginástica dentro da escola nas aulas de Educação Física. Então, durante as aulas, a gente tem trazido esse conteúdo, que foi o conteúdo que, na verdade, inaugurou, né, trouxe a presença da Educação Física para a escola. Ela foi o sentido inicial e, por muitos anos, ela foi deixada em último plano. Então, no momento que a gente traz esse conteúdo para as aulas, a gente resgata uma história, né, e possibilita para que esses alunos possam conhecer, experimentar, vivenciar a prática da ginástica. A ideia do projeto é estimular a vivência lúdica dos movimentos corporais, ampliando o repertório motor dos estudantes e a criatividade. E por ser uma modalidade não competitiva, a prática também incentiva a colaboração entre os participantes.
Divididos em grupos, eles construíram juntos as coreografias para o festival, que também contou com a apresentação dos estudantes da UESB. O processo de preparação começou na 3ª unidade, quando a gente começou a matéria de ginástica. A professora falou desse projeto, começou a ensaiar a gente começou e foi 2 meses e meio ensaiando isso e foi algo bem interessante que deu super certo no final. Nossa, a gente está encantado porque é um mundo totalmente diferente, né? Já no nosso 3º ano do ensino médio, o último ano na escola, que a gente foi apresentado a esse mundo maravilhoso da ginástica, então é muito gratificante, a gente está muito emocionado mesmo. O professor Alan é um dos criadores da ação e, além de professor da UESB, também dá aulas nas escolas estaduais. Ele conta que a ideia também busca legitimar a prática da educação física nas escolas e que espera a expansão do projeto por todo o estado. Esse projeto ele nasceu no nosso coração, meu e da professora Patrícia, desde a nossa graduação há quase 30 anos. Mas só há mais ou menos 8 anos a gente começou, de fato, a trabalhar com ginástica na escola. A ginástica era considerada a mãe da educação física. Mas hoje, dados da realidade mostram que é um conteúdo que praticamente desapareceu das escolas. Então, também com o intuito de legitimar a educação física na escola e oferecer uma outra possibilidade metodológica e didática, a gente tem ensinado ginástica. E esse festival é a culminância disso, tá? A ideia não é que a gente restrinja somente ao Camilo Lima e ao Abdias Menezes. É que seja um projeto da rede estadual, pelo menos do nosso INITE 20, aqui da região, para que mais colegas de educação física ensinem ginástica e possam fazer uma culminância tão bonita como essa que a gente está fazendo hoje. Agora, 12h45, o UESB Notícias, primeira edição, está ficando por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, às 6h30 com Marcel de Souza. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde, um excelente começo de semana para você. Se cuida e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.